Olá! Neste vídeo estaremos lidando com mais palavras que confundem em inglês e os contextos diferentes em que são utilizadas. Então, vamos lá. Primeiramente, there é usado como pronome para introduzir uma frase ou cláusula. There pode ser usado como um advérbio, significando a ideia de the opposite of here, ou seja, o oposto daqui. Ou seja, aqui é here, there é ali em inglês. Então vejamos, there is a present for you, ou seja, há um presente para você. There are 10 students at my class, ou seja, existem 10 estudantes na minha classe. E igualmente, can you see the man standing there? Ou seja, você pode ver o homem que está sentado ali. Perceba que, por mais que there isolado tenha esse significado de ali, como vimos no último exemplo, o fato é que ele pode ser utilizado com o verbo to be, por exemplo, então, aqui nas sentenças there is e there are, para indicar a ideia de existência. Nós temos vídeos abrangendo isso, mas somente fazendo um rápido relembrar. A ideia de existência em inglês não é expressada com o verbo have, como temos no português. Porque no português, frequentemente, usamos o verbo ter para indicar a ideia de existência. Por exemplo, na minha casa tem um carro. Agora, em inglês, você não fala in my house has a car, mas sim in my house there is a car, indicando, portanto, a ideia de existência. É muito importante, então, você ficar extra atento com relação a isso, tudo bem? Tendo isso em vista, continuando. Temos, então, o there. Agora, temos essa outra palavra que as pessoas se confundem, que é o there. E veja a diferença de pronúncia. There e there. É muito pequena, mas existente. E quando você fala rápido, é imperceptível. Mas ainda assim, é diferente e o spelling é definitivamente também diferente. A escrita dela. Então vamos lá. There é o adjetivo possessivo para they. Eles ou elas, portanto. I haven't expected this to be their idea. Eu não esperava que esta era a ideia deles. They certainly put a lot of thought into it. Eles certamente pensaram muito sobre isso. They have been happily married for 12 years. Their children are like angels. Ou seja, eles estiveram ou estão casados há 12 anos. As crianças deles são como anjos. Então, there é deles ou delas, pois é o adjetivo possessivo de eles ou elas, não é? Perfeito. Agora, there é a contração de they are, verb to be, ou seja, eles são, ou elas são. Vejamos, they're on their way back é a contração de they are on their way back, ou seja, eles estão voltando para casa, ou voltando para onde que devem estar. Um outro exemplo. My parents are retired now, so they are thinking of moving to the countryside. Ou seja, os meus pais estão aposentados agora. Então, eles estão pensando em mudarem para o campo, mudarem para o interior. É a mesma coisa que my parents are retired now, so they are thinking of moving to the countryside. Perfeito. Então, perceba que aqui, definitivamente, temos a forma contraída de they are sendo utilizado, o verbo to be. Tudo muito fácil, mas na prática, muito frequentemente as pessoas, até mesmo mais avançadas, acabam se confundindo devido simplesmente à pressão da situação prática. E já que essas palavras soam iguais, têm um spelling bem parecido, as confusões ocorrem. Mas o que em especial pode ser a sua referência para você não se confundir é o contexto. Porque o contexto de there é bem diferente do contexto de there, ou they are. Tudo bem? Muito importante, portanto, termos isso em mente. O contexto antes de tudo, e isso é a nossa referência para o resto. Continuando. To é uma preposição. Ele pode preceder um substantivo ou um verbo, indicando, portanto, a ideia infinitiva, que é simplesmente a forma não conjugada de um verbo. Então vejamos. I need to go to the supermarket to buy some groceries. Um outro exemplo. My sister needs to find a cafe on the internet before she decides to go there. Então você tem um to sendo utilizado aqui para indicar, primeiramente, ou a ideia de destino. Por exemplo, I want to go to Canada. Eu quero ir ao Canadá. O Canadá é o destino. Ou eu também posso dizer
I need to talk to you. Este segundo formato aqui, I need to talk, por exemplo, este to é presente na sentença não mais para indicar a ideia de destino, mas para expressar a forma infinitiva, ou seja, não conjugada do verbo, que neste exemplo que eu dei é o talk. Você não tem, depois de need, o verbo que o segue sendo conjugado, seja para qual tempo verbal for. Porque need é, na realidade, o verbo principal. Então, qualquer outro verbo que vem depois de need, numa sentença como esta, não conjugada, portanto, precisa de expressar, ou ser expressada, aliás, de uma forma infinitiva, ou seja, não conjugada. E a forma infinitiva de qualquer verbo vai com to no começo. Se você for pesquisar na internet sobre aqueles quadros que mostram as diferentes formas, os diferentes tempos verbais em inglês, você irá perceber que a forma infinitiva, ou seja, não conjugada de todos os verbos em inglês, começa com to. To sleep, to talk, to dance, e aí depois que vem o passado, por exemplo, talked, danced, slept, depois vem o futuro, will drink, will dance, will sleep, e assim por diante. Agora, a forma não conjugada sempre tem to. E qualquer verbo complementar em uma sentença é expressado de uma forma não conjugada também, e portanto que temos need e logo depois o to sendo utilizado para se referir a outro verbo, no caso do exemplo que eu dei, I need to talk to you. Então, to, com somente um O, é usado nesses dois contextos. O expressar de destino e, igualmente, a forma infinitiva de qualquer verbo. Tendo isso em vista, temos o to, que tem a exata mesma pronúncia, mas com double O, dois zeros. E to, com dois Os, é um advérbio. Se for colocado no final da frase, significa a ideia de também, ou seja, de ponto em comum. E se vem antes de um adjetivo ou advérbio, indica a ideia de algo excessivo. Então vamos ver aqui. Are you going to the bar? I want to go too. Ou seja, você está indo ao bar? Eu também quero ir. Ou seja, ponto em comum, eu também quero. Temos aqui então o to sendo usado. Agora veja o outro contexto em que o to é usado, que é o segundo e último. This apartment is too expensive. Aqui você não tem mais o to indo para o final, portanto indicando a ideia de ponto em comum, mas você tem o to vindo antes do adjetivo. Neste caso, o que ele expressa é somente uma coisa, a ideia de excesso. Então, se você tem uma sentença como essa, This apartment is too expensive, we can't afford it, a ideia que você está expressando aqui é We don't have the funds to rent it. Ou seja, este apartamento é muito caro, nós não conseguimos pagá-lo. Essa ideia, então, passa que nós não temos dinheiro para alugar. É excessivamente caro. Perfeito. Muito importante, então, temos atenção a isso, porque as pessoas tendem a utilizar o to não como advérbio, mas intensificador. Por exemplo, elas chegam e falam I love him too much. Dizendo, eu o amo, por exemplo, ao se referir a um filho, eu o amo demais. E na cabeça delas, o que elas estão expressando é simplesmente que eu amo muito o meu filho. Mas no inglês, se você tem esse too much sendo utilizado a uma característica como, por exemplo, love, o que você tem na realidade é a ideia de que você ama alguém de uma forma excessiva e talvez até mesmo você poderia amar menos, porque talvez a pessoa não te corresponde ao mesmo tanto, por exemplo. Então, é por isso que nós, de fato, destacamos aqui. To é utilizado exclusivamente para indicar a ideia de exceção, ou melhor, de algo excessivo. Portanto, é importante você compreender que sempre tem uma conotação, às vezes, negativa por trás do to. A não ser se você quer expressar a ideia de ironia, por exemplo. Tudo bem? Mas, de uma forma geral, to é exceção. É algo excessivo, aliás, quando você está falando de to sendo utilizado em sentenças como essa, ou seja, antes de adjetivos, ok? Perfeito. Tendo isso em vista, fizemos aqui diferenciações de várias palavras que causam problemas para as pessoas na prática. Muito obrigado.